E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a série Humanos e hoje é o terceiro dia. Se você não assistiu os outros dois, corre no canal e veja o primeiro dia, depois o segundo, e aí você retoma esse vídeo. Mas se você já está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. É bom falar com você novamente. Hoje eu quero te contar a história de um outro personagem e o nome dele é Sansão. Eu gosto muito desse personagem porque ele era um cara forte, mas a Bíblia não diz que ele fazia atividade física. A história de Sansão é muito peculiar, porque ele foi chamado desde o ventre da mãe dele para ser um nazireu. Outro dia eu estava dando aula na escola, que eu trabalho, aula para crianças de religião, e aí um aluno falou assim, nossa professor, o que é ser um nazireu? Né? Nazireu é o seguinte, é uma pessoa que foi separada por Deus. Ele tem que ter uma alimentação especial e não pode fazer um monte de coisas. O nazireu da Bíblia, que faz o voto de nazireu, ele não pode cortar o cabelo, não pode comer uvas, nem frescas, nem uva passa, e também não pode tomar vinho, não pode chegar perto de cadáver. Ele tem que manter uma vida estrita, alimentação especial, regras especiais. Esse era o chamado de Sansão. Ele foi chamado para ser nazireu. E no período que ele viveu, ele também deveria ser um juiz de Israel, um libertador de Israel contra os filisteus. E depois a mãe dele teve que fazer essas regras, ou seja, ela mesma tinha regras de alimentação. Quando o menino nasceu, ele não comia uvas e nem qualquer coisa que fosse extraída das uvas. O cabelo dele nunca foi cortado. Um dia, ele se interessou por uma mulher lá da Filisteia. E ele disse assim, pai, eu gostei daquela mulher, porque os meus olhos viram e eu me agradei dela. O pai ficou todo preocupado, porque aquele menino Sansão deveria se interessar por uma das filhas de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus, e não dos inimigos, não do filisteu. Acontece que toda vez que Sansão ia até na casa daquela mulher, daquela moça, para se encontrar com ela, no caminho ele passava por plantações de uvas e comia essas uvas. Numa determinada ocasião, um leão atacou ele. E ele, com as próprias mãos, matou o leão. Quando ele voltou, no cadáver do leão havia mel, um favo de mel. As abelhas, não sei, não me pergunta como aconteceu, fizeram uma colmeia ali na carcaça do leão. E ele tirou mel do cadáver do leão e comeu. Ele fazia um monte de coisas erradas. E aí, a única coisa que ele não tinha feito ainda era cortar o cabelo. Até que ele se engraçou com uma mulher chamada Dalila. Ela, como se fosse a namorada dele. E ele ia visitar essa mulher todos os dias. O povo, os filisteus, descobriram que ele saía com Dalila. E disseram, olha, você vai entregar Sansão pra gente. Mas ela disse, eu não sei o segredo da força dele. Então você descobre. Você descobre que nós vamos pagar muito bem você, se você descobrir e contar pra gente. Naquela noite, Dalila perguntou para Sansão, qual é o segredo da tua força? E ele mentiu para ela, olha, se você amarrar o meu cabelo com cordas novas, eu perco minha força. Ela amarrou e disse assim, os filisteus, Sansão, estão atrás de você. E ele matou vários. Os que sobreviveram correram. Ela ficou chateada e falou assim, você mentiu para mim? E ele, desculpa, mas outro dia eu te conto. No dia seguinte, ela pergunta novamente, qual é o segredo da tua força? Se fizer trança no meu cabelo, se amarrar o meu cabelo, eu perco a força. Quando ele dormiu, ela fez isso no cabelo dele. Ela acorda ele e diz assim, Sansão, os filisteus estão aí. E ele coloca aqueles homens para correr novamente, bate neles, mata alguns. Esses homens ameaçam Dalila, diz assim, olha, a gente precisa descobrir qual é o segredo da força dele. E se você não descobrir, você vai morrer junto com ele. E aí Dalila, desesperada, chorando, vai falar com Sansão. O que um homem não faz com uma mulher quando está chorando, né? E ele conta, meu cabelo nunca viu uma navalha. Se cortar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. Nesse momento, Sansão havia contado o maior segredo dele. Ele não poderia ter o cabelo cortado. Não que a força estivesse no cabelo, mas aquilo representava o seu restinho de fidelidade a Deus. A força de Sansão vinha de Deus, mas quando Sansão se afastou de Deus, ele perdeu a força, ele perdeu a conexão com Deus.
É como se você tirasse a tomada do plug e você não tem mais energia elétrica ali. Você não consegue abastecer os seus equipamentos elétricos mais. Dito e feito, como diria um amigo meu. Sansão perdeu sua força quando Dalila cortou o cabelo dele. E quando ela acordou ele, porque ele estava dormindo de novo, os filisteus o prenderam e furaram os 2 olhos de Sansão. E agora cego e fraco, ele vai servir de chacota para os filisteus dentro do templo de Dagon. Um dia, depois de muito apanhar, com as costas chicoteadas, humilhado, o tempo vai passando, o cabelo volta a crescer. Num dia especial de culto ao deus pagão Dagon, ele é conduzido por um menino lá no templo e amarrado entre as pilastras do templo. Naquele momento, Sansão faz uma oração. Senhor, me devolve a força uma única vez mais, para que eu possa vingar os meus inimigos, honrar o teu nome. É nesse momento que Deus vai agir pela última vez através de Sansão. A força dele retorna, ele derruba os pilares e o templo cai. Mais de 3.000 filisteus morreram naquele dia, inclusive Sansão. Veja, alguém que poderia ter usado toda a sua vida para servir a Deus, mas viveu uma vida torta, como se diz por aí, uma vida afastado de Deus. E no último dia, ele consegue cumprir o propósito de Deus, mas às custas da própria vida. Essa experiência desse ser humano, desse Sansão, pode ser a nossa também, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Sabe, o propósito de Deus é que a gente esteja sempre conectado com Ele. O propósito de Deus é que a gente esteja sempre andando junto com Ele. Um pensador do passado chamado Mark Twain, ele diz o seguinte, que há 2 dias mais importantes na nossa vida. O primeiro é quando a gente nasce. O segundo é quando a gente descobre por que é que nasceu. Sabe, você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito para você. E o propósito é que você o sirva, que você o ame, que você o reconheça como Deus. E quando você fizer isso e andar com Ele, você vai descobrir o propósito da sua vida. Se nesse momento, nessa hora, por algum motivo você se afastou de Deus, se você conhece alguém que fez isso, saiba que Deus tem um propósito para você e para essa pessoa que você conhece, que nesse momento pode estar longe de Deus também. A minha oração nesta hora é que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, que você descubra quem é, por que nasceu exatamente. E essa resposta está nas mãos de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus te ama e quer resgatar em você o propósito dele para a tua vida. Que Deus te abençoe.